Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe. A gente está chegando na reta final já dessa série de vídeos. Para mim sempre é um prazer estar aqui contigo. A gente está falando sobre esse assunto, sinais do fim, né? E a gente falou sobre o engano aqui, ó. Um grande engano que já aconteceu, né? Na história da humanidade, né? Você pode ver esse sinal que eu estou falando do engano, tudo começou com engano. Essa história toda aí e tal, a gente tem que estar atento, queridos, para a gente não ser enganado. Porque o ser humano de Adão até hoje não mudou muita coisa não. A tecnologia muda, mas o ser humano com as suas loucuras não mudou muita coisa não. Sabe, seus anseios e tal. Então é isso aí. Então, a gente falando dessa questão do engano, da apostasia, né? Pessoas abandonando a fé. O engano acaba levando a gente ao abandono da fé. O engano acaba levando a gente ao abandono da fé. É isso que eu tenho te falado, é uma maneira errada de pensar. Não é em se negar Jesus, mas viver com Jesus de uma maneira errada. Achando que está vivendo com ele, porque pode, porque está tranquilo e tal. O Satanás já entrou com engano, está dentro da igreja, mas apostatou. Amém? Eu citei aqui em algum desses vídeos aí, não sei se você lembra, de repente você está comigo aí desde o início, vai lembrar ou não, né? Sobre a parábola do semeador, quando eu falei que a gente precisava criar raiz nele, que a gente precisava extrair dele a nutrição, e exatamente uma das sementes que não vingou, foi a semente que justamente não vingou porque não conseguiu criar raiz. E eu citei essa parábola dando esse exemplo, você lembra disso? A gente precisa criar raiz. Mas tem também lá um outro tipo de semente, de um solo, na verdade, que não frutificou. A semente sempre frutifica, num solo errado ela não frutifica. Tá? Então o outro solo que ela não frutificou foram os espinhos. A semente que caiu no meio dos espinhos. Ela até criou raiz e tal, mas quando ela começou a crescer, ela foi o quê? Sufocada e não frutificou. Você lembra disso? Agora tem um detalhezinho lá interessante que quando Jesus ele está mais próximo dos seus discípulos, ele chega mais perto, os discípulos explicam para a gente essa parábola, a gente não entendeu. E quando Jesus vai explicar exatamente a semente que caiu nos espinhos, por que ela não frutificou, por que ela foi sufocada, ele diz um negócio interessante lá. Vamos lá? Marcos 4,19. Ela não frutificou porque os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e das ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus está dizendo que o engano, quando entra, sufoca a palavra. O que é o engano? Essa vida de fantasia é um grande engano. Essa vida de prazer momentâneo. Engano de riqueza, ambição por outra coisa, por viver outras... eu quero viver, eu quero ser livre. Eu quero ser feliz. Não importa. Eu quero o glamour. Eu quero viver minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma grande mentira, querido. Isso é um grande engano que está arrastando um montão de gente para apostasia, sufocando a palavra. Engano. O engano, muitas vezes, está em uma vida de prazeres momentâneos, em detrimento do sacrifício necessário. Cara, essa frase aqui foi o Espírito Santo que me deu. A nossa vida, queridos, cristã, exigirá sacrifício da nossa parte. Deixar de fazer coisas que são prazerosas à carne, mas matam o espírito, não nos fazem bem. E as pessoas se enganam, não querendo abrir mão dessas coisas. Vivendo uma vida de prazeres, estão sendo enganadas e já estão na apostasia. Meu Deus do céu. Vida de prazeres. Não quer sair da zona de conforto, não quer ser confrontado. Não quer abrir mão de certas coisas. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Quem é que vai negar a si mesmo, negar sua própria vontade, se não for de maneira sacrificial? Existe um sacrifício a ser feito por mim e por vocês. Satanás tem enganado a igreja desse tempo, dizendo que Jesus se sacrificou, a gente não precisa mais sacrificar nada. Precisamos sim.
A Bíblia fala de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que a gente se apresente como forma de sacrifício vivo, sacrificando a nossa vontade. Então, o grande engano desse tempo é achar que a igreja não precisa sacrificar nada, que ela pode viver do jeito que ela quiser, já está na apostasia, já apostatou da fé. O engano das riquezas já ganhou o coração dessa pessoa. Então é isso aí. Prazeres momentâneos em detrimento do sacrifício necessário. Meu Deus, que revelação poderosa. Guarda isso no teu coração. Tá bom, queridos? Guarda essa palavra no teu coração aí. Compartilha, deixa teu comentário, deixa teu like. Próximo vídeo a gente vai finalizar essa série, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.